Olá, bem-vindos. Hoje vamos fazer aqui uma exploração a fundo de alguns materiais. O foco, como dar os primeiros passos nos investimentos. A ideia é desmistificar isto um bocado, perceber como é que se arranca, mesmo sem experiência nenhuma. Sim, e olha que é um ponto de partida mesmo essencial. Muitas vezes pensa-se que investir é complicado ou só para alguns, mas é fundamental perceber a diferença entre só guardar dinheiro e pô-lo a render. Principalmente, claro, com a inflação que vai comendo o valor do que está parado, não é? Exato. É que deixar o dinheiro parado é perder dinheiro, na prática. E é aqui que entra uma ideia mesmo forte nestas fontes. Os juros compostos. Aquela coisa quase mágica, certo? Sem dúvida. Às vezes chamam-lhe a oitava maravilha. E, bem, a lógica é simples. O dinheiro que se ganha começa ele próprio a gerar mais dinheiro. Como assim, na prática? Imagina. Começas com 100 euros. Tens um retorno de 10% ao ano. No primeiro ano ganhas 10 euros. Ok. Mas no segundo ano, os 10% já não são sobre os 100 euros iniciais. São sobre 110 euros. E por aí fora. Pode parecer pouco no início, mas ao longo do tempo a coisa acelera. As fontes até mostram gráficos. O crescimento a longo prazo é impressionante. É o tempo a trabalhar. Fascinante, sem dúvida. Mas antes de saltar para onde pôr o dinheiro, o material bate muito numa tecla. Perceber o perfil de investidor. Conservador, moderado, agressivo. Porque é que isto é assim tão crucial? Porque está ligado diretamente à nossa tolerância ao risco. Quer dizer, não há uma receita única, pois não. Alguém que fica sem dormir se o investimento cair 10% no mês, pronto, tem um perfil. Outra pessoa pode aceitar essa volatilidade se achar que o potencial de ganho compensa. Perceber isto ajuda a escolher bem e a evitar, lá está, decisões por impulso. Tipo vender tudo à primeira descida. Faz todo sentido. E as fontes dão pistas sobre como descobrir esse perfil. É fácil. Sugerem algumas perguntas para se fazer a si mesmo, sobre perdas, sobre o tempo que se pensa manter o investimento, mas talvez mais importante, recomendam começar devagar, ir ajustando à medida que se ganha experiência e se percebe como se reage mesmo, na prática, às subidas e descidas. É um processo. Ok, percebido. Perfil mais ou menos definido. E depois, que caminhos é que o material aponta? Fala-se de depósitos a prazo, claro, mas também de fundos, ETFs. Pode explicar um bocadinho melhor estes últimos? Os ETFs, por exemplo, surgem bastante. Claro. Os ETFs, os Exchange Traded Funds, são descritos como uma espécie de cabaz. Um cabaz com muitas coisas lá dentro. Ações de várias empresas, obrigações, etc. E a vantagem é que se compra e vende esse cabaz na bolsa como se fosse uma só ação. As fontes destacam que é uma forma fácil de ter logo muita diversificação. E normalmente com custos mais baixos, o que para quem começa é bom, não é? Diversificação, lá está a ideia de não ter tudo no mesmo sítio. Precisamente, não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Os fundos de investimento são parecidos na ideia de juntar dinheiro de vários investidores, mas a gestão e os custos podem ser diferentes. As fundos até falam de outras coisas, tipo imobiliário ou até criptomoedas, mas alertam logo. Exigem mais conhecimento e estômago para o risco. A mensagem principal parece ser começar por diversificar com coisas mais tradicionais e fáceis de perceber. Havia um artigo que mostrava como carteiras diversificadas recuperaram bem mais depressa depois de crises. Isso é um ponto forte. Mas atenção, também há armadilhas, não é? O material alerta muito para erros comuns de principiantes. Quais são os principais perigos? São vários. Um clássico. Seguir dicas quentes. De amigos, da internet. Sem fazer o trabalho de casa, sem investigar. Pois, o investo nisto que vai bombar. Exato. Outro erro é a reação emocional. Vender em pânico quando o mercado cai ou comprar só porque está tudo a subir, já em alta. E depois esquecer os custos. Taxas de corretagem, de gestão, impostos, tudo isso come uma fatia dos ganhos. E, claro, a falta de diversificação, apostar tudo numa só coisa. Parece que a impulsividade e a falta de um plano são mesmo os grandes inimigos. Sem dúvida, a recomendação que atravessa tudo é ter uma estratégia, mesmo que simples, e manter a disciplina. Mesmo quando as coisas parecem assustadoras no mercado. E continuar a aprender. Sempre. Ok, então, resumindo isto tudo, as dicas práticas para quem está mesmo a pensar arrancar seriam: primeiro, começar, mesmo com pouco. Segundo, ser regular, talvez por de forma automática, para não falhar. E, super importante, ter uma reserva de emergência sólida, separada, antes de começar a investir com risco. Certo.
Exatamente. No fundo, esta análise toda reforça que investir é acessível. Não é nenhum bicho de sete cabeças. É mais uma maratona, não é um sprint. A consistência e a decisão de começar contam muito, talvez mais do que o valor inicial. No fundo, é sobre construir um futuro financeiro com mais autonomia, com mais controle. Fica aqui uma reflexão, talvez. Se começasse hoje, agora, a pôr de lado, de forma regular, disciplinada, uma quantia, mesmo que pequena, como seria o cenário financeiro daqui a 20, 30 anos? O material sugere que o resultado, por causa do tempo e dos juros compostos, pode mesmo surpreender. Algo para pensar.